para variar, ou para não variar, para não perder o hábito, né? Isso é um textinho para a gente pensar junto aqui. É o capítulo 13, ou o verso 13 do Tao Te Ching. E aí ele diz assim: prestígio e humilhação geram apreensão. Grandes aflições são geradas pela valorização do próprio corpo. Por que prestígio e humilhação geram apreensão? O prestígio eleva, a humilhação rebaixa. Uma vez obtido o prestígio, surge a apreensão. Uma vez perdido, permanece a apreensão. Eis porque prestígio e humilhação geram apreensão. Por que grandes aflições são geradas pela valorização do corpo? Minhas grandes aflições provêm do apego ao corpo. Caso me desprendesse do corpo, que aflição poderia me atingir? Aquele que valoriza o império como a si mesmo, pode-se lhe confiar o império. Aquele que ama o império como a si mesmo, é digno de recebê-lo. Então, ele fala muito, né, para falar, na minha opinião, uma coisa muito importante, mas muito simples, né, por mais que ele entre com muitas palavras aqui, basicamente ele acaba trazendo uma percepção, essa é a minha visão, tá, de que tudo que a gente acaba, vamos falar assim, dando importância na vida, né, seja o corpo, seja a fama, seja o que for, naquilo que a gente condiz como realidade, não passa de vento, né, como diz no Eclesiastes, não passa de vento, porque eu não tenho como controlar, eu não tenho como ditar, eu não tenho como garantir. Então, ele, para mim, a percepção que eu tenho desse texto é que a parte mais importante está nisso daqui, ó. Quando a gente dá apego ao corpo, é que a gente vai ter essa necessidade de fazer a mais, necessidade de conquistar a mais, necessidade de fazer. E aí ele diz, e inclusive a parte do medo, né? Então ele fala, uma vez obtido o prestígio, surge a apreensão. Por quê? E se eu perder? E se o outro achar diferente? E se aquilo que eu fizer não for mais o que as pessoas querem? E se? Então fica nessa apreensão de como eu vou manter esse prestígio. Por isso que ele fala, o prestígio eleva. Uma vez que eu estou elevado, que eu me sinto mais, que eu me sinto famoso, que eu me sinto importante, eu quero me manter ali, né? A gente quer se manter naquele posto obtido. Porque eu lutei tanto para fazer, eu estudei tanto para conquistar, e a gente fica nisso. E aí ele fala, uma vez que a gente perde esse prestígio, permanece a apreensão. E aí acredito que é o que ele fala como humilhação. Que é, uma vez que eu rebaixei, eu quero voltar novamente para aquele posto. Eu quero voltar a ser observado, a ser valorizado, a ser não sei o quê. E aí tudo porque vem de fora, né? Então, se eu busco essa questão de prestígio e humilhação, é sempre do outro. Quando eu tenho a mim mesmo, não vou ter mais esse problema, porque eu não tenho para que ficar me elevando ou diminuindo. Eu sou aquilo que eu sou, né? E aí ele fala essa questão do apego ao corpo, e aí até busquei a colocar aqui, mas acho que não tem necessidade, que é um versículo quando Jesus manda os apóstolos, né, para pregar, e aí ele fala, não tenham medo daqueles que podem lhe ferir o corpo. Uma vez que o corpo morre, eles não podem mais lhe fazer nada. Então, é mais ou menos essa questão, caso me desprendesse do corpo, que aflição poderia me atingir? Ou seja, depois que eu perco o corpo, né, que é aquele que sente fome, é aquele que sente vontade, é aquele que sente desejo, é aquele que vive, por assim dizer, no mundo que a gente vislumbra, no mundo que a gente toca, no mundo material, uma vez que eu perco essa relação de necessidade com o corpo, mais nada pode me acontecer. Por quê? Eu já não sou mais o corpo. Eu vou muito além do que o corpo.
Agora, entra esse final aqui que eu acho muito impressionante, porque assim, ao mesmo tempo que ele fala, acaso me desprendesse do corpo, que a aflição poderia me atingir, ou seja, o meu foco, para onde eu quero ir, é me desprender do corpo, ou seja, não ter a necessidade desse apego ao corpo. Porém, ao mesmo tempo, quando eu amo essa parte da minha vida, eu sei qual é a minha necessidade de vida, eu tenho essa minha relação com o império. Então ele fala, aquele que valoriza o império como a si mesmo, ou seja, eu vou fazer tudo que é melhor para mim, eu vou fazer tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é correto, porque o corpo já não me importa, mas sim a vida. Então, uma vez que eu levo a minha vida dignamente, né, com justiça, honestidade, com aquelas, vamos falar assim, uns atributos divinos, né, como diria Platão, para esse pode se confiar o império. Por quê? Porque ele não vai usar o poder para se satisfazer. Ele vai usar o poder para aquilo que o poder serve, que é para ditar a vida. Né? Então, aquele que ama o império, aquele que valoriza o império como a si mesmo, é digno de recebê-lo. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa vai usar o poder para aquilo que o poder serve, e não simplesmente para ter poder, para ter prestígio, para ter valores, para ter. Então, eu acho muito curioso isso. Então, você vê que, por mais que ele fala muito nesse capítulo, nesse verso, ele acaba trazendo um contexto muito simples, que é a minha busca é me desprender do apego ao corpo. Uma vez que eu vivo a minha vida impecavelmente desprendido do corpo, tudo pode me ser confiável. Tudo pode me ser confiado, inclusive o império. Porque eu vivo minha vida de forma que eu devo viver. E não para satisfazer os meus desejos e carnalidades, vamos assim dizer. Então, esse foi o trechinho que eu trouxe para vocês. Espero que a reflexão seja útil.